E eu queria dizer para vocês o seguinte, essa é a primeira vez que eu estou vindo aqui no programa, que eu gosto tanto, sem ter nenhum prazer em estar aqui. Eu, por mim, eu não participaria do programa hoje, eu estou participando desse programa por absoluto compromisso com a Bandeirantes e com o meu público. Eu não queria estar aqui, eu não queria estar falando de futebol hoje. E talvez eu tenha, entre ontem e hoje, pensado que minha vida fosse muito mais feliz se eu não gostasse de futebol. Eu, de ontem para hoje, me cobrei por transformar os meus filhos pequenos em colorados e amantes do futebol. Porque eu não sei se eles merecem isso, de terem que passar e acompanhar isso que está acontecendo. Faz 10 dias que eu avisei nesse programa e reiteradamente disse depois disso que a cama do Inter estava sendo armada. Ontem deitaram o Internacional na cama. E vamos parar com esse negócio, definitivamente, de que a banca paga e recebe. Porque a banca do Internacional, ela só paga. E ela paga muito caro. Porque cada vez que ela paga, ela tem que dar um título para alguém, como em 2005 e como ontem. O futebol brasileiro é sujo. Ontem nós estivemos diante de um escândalo para ser, mais uma vez, sempre lembrado. Adianta lembrar? Não, porque vão tirar de novo um campeonato da mão do Internacional. Foi um escândalo. O Flamengo, como disse o Meneghetti, merecia ser campeão de uma outra forma, na bola, dentro do campo. E eu não teria problema nenhum em estar aqui hoje lamentando uma derrota para o Flamengo. Não fosse dessa forma. Eu tenho nojo do futebol brasileiro, eu estou envergonhado como um jornalista esportivo, aliás, condição que eu estou abandonando, tá? Oficialmente, aqui, para todo o Rio Grande do Sul, eu não sou mais jornalista esportivo, estou abandonando a profissão hoje, estou abandonando porque eu não quero ser chamado de colega desses caras do centro do país que passaram uma semana inteira condicionando a arbitragem. Então, assim, ó, hoje eu não gostaria de estar aqui nesse programa. Tá, só para entender, a partir de agora tu é o quê, Baldasso? Sou colorado. Torcedor colorado que participa de um programa. Eu não sou mais jornalista. Eu não quero mais que me chamem de jornalista. Mas eu queria, eu acho, a gente pode avançar numa discussão, Meneghetti. Desculpa, eu não sei se estava na minha ordem aqui, mas... Tem um script aí, se tu leu o script aí, tu viu como é que o Paulinho montou o programa, né? Vocês não leem o script, vocês não têm esse hábito. O Baldasso não consegue ler nada, né? Você estava ali, aquele que está com o Baldasso era para ser o teu script que não pegou. Não, é que eu vejo e sensibilizado com o Baldasso, e eu não estou fazendo nenhum tipo de deboche aqui, o Baldasso se sentiu ofendido. Quando a gente se sente ofendido, a gente tem mais é que se manifestar dessa maneira. E acho que tu tem todo o direito de fazer isso. Eu só acho, quando tu fala em banca e recebe, que tu não deve debochar quando o outro sofre. Porque tu fizesse isso. E quando? Isso não é bom. Tu fizesse isso. Quando eu sofri lá do São Paulo... Eu abracei a tua causa aqui no programa. Aí não. Eu disse que o Grêmio estava certo. Você foi ser justo aqui. Só espero que tu me explique por que o Inter não assinou o pedido do Grêmio de transparência. Peraí, só um pouquinho, César. Não mistura. Isso é outra coisa. Aí é uma questão, a opinião do Baldasso, que eu não compactuo, de ele achar que o Inter não tem que assinar, tem que assinar. Agora, e isso é importante que tu traga esse assunto aqui, quando o Grêmio foi rigorosamente garfado pelo São Paulo no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro lá, em mais de um lance capital, não foi um só, foi mais de um. Nós aqui dissemos isso, e quase que de forma, acho que foi unânime, nós aqui dissemos que o Gaciba não tem preparo, competência técnica, e ele é um baita cara, uma grande figura, eu já conversei com o Gaciba meia dúzia de vezes, não estou criticando a pessoa, mas eu acho que um árbitro medíocre não de mediano, medíocre como foi o Gaciba, será um gestor no máximo medíocre. Ele nunca foi um bom árbitro no meu entendimento. O Gaciba, a bola bate nas duas mãos do jogador e ele manda correr, ele acha que é normal, num clássico Grenal. Não interessa se beneficiou o Grêmio, poderia ter beneficiado o Inter, que eu diria aqui. Então, neste caso não, César, porque o Baldasso inclusive disse que o Grêmio foi roubado no Morumbi. Nós temos isso aqui. Então, aquele dia é um dia pontual para essa tua crítica hoje. Aquele dia é um dia que todos têm que olhar. Aquilo não decidiu o título, César. O problema do Internacional, não decidiu o título. Com o Internacional decide o título, César. A gente não pode encarar. Eu reclamei, estava certo. A discussão da arbitragem, a gente não pode reclamar mais de forma pontual em cima de um jogo. Mas são dois jogos, jogos, Inter e Corinthians em 2005, afora os 11 jogos que mudaram. E Inter e Flamengo agora, não vamos nem citar a bola do esporte, se saiu ou se não saiu. Acontece o seguinte, são dois lances capitais em jogos que os times disputavam títulos, gente. Eu sei disso, Meneghetti, só que eu não lembro de uma discussão, quando eu falo em discutir arbitragem no Brasil, eu lembro do Marinho dando um soco em 82, eu posso chamar 82?
dentro do Olímpico, o Marinho dá um soco na bola, ninguém viu. Mas foi falado aquilo, era Pois capa é, do jornal mas Zero Hora no eu dia acho seguinte, que tá na hora, César. tá na hora da Mas gente era capa discutir. da Zero Hora, os jogadores do Flamengo tinham a bola O que eu com a quero mão. dizer é que de uma maneira mais concreta está na hora da gente discutir arbitragem. Por exemplo, desde que o VAR entrou, nós estamos vendo situações como a de ontem reiteradamente Mas acontecer. aí não é problema do todos VAR, os jogos. não é problema do... Deixa eu só completar dizendo o vai, seguinte, vai. existe uma grande diferença com 2005, o VAR veio para melhorar o futebol. O VAR veio para melhorar o futebol, inclusive para escancarar mais algumas coisas. Em 2005, o senhor Márcio Rezende de Freitas errou num pênalti em campo que qualquer ser humano vivo viu que foi pênalti no Tinga, e ele, além de não dar o pênalti, expulsou o Tinga. O que fez o Márcio Rezende depois do jogo? Ele falou, olha, o lance estava muito rápido, eu achei que fosse, deu uma desculpa esfarrapada e pediu desculpa. Ontem não tem desculpa, porque o árbitro foi na TVzinha. O árbitro pôde ir na TVzinha. Ele pôde ver o Rodinei entrando de uma forma imprudente que, de acordo com a regra, é cartão amarelo. Não há justificativa para o senhor Rafael Claus ter dado o vermelho ontem, a não ser que ele nunca tenha estudado a regra. Isso é um escândalo. Há 4 lances do Klaus circulando na internet, 4 lances em que e um deles é o Grenal, o lance do Cortez. Tem um lance com o Bruno Henrique, que faz uma falta no jogador, lateral direito do Atlético Mineiro, que eu esqueci o nome agora, e ele dá cartão amarelo. Tem um Botafogo e Flamengo, em que ele dá cartão amarelo. E ontem, César, no jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, ele mudou o seu critério. É o que o Altemir Hausmann, não sei se é verdadeiro isso, também, talvez já tenha checado a manifestação do Altemir nas redes sociais. Tá? Olha, esse é o do... Que lance é esse aí, Paulinho? É Atlético? Eu só queria... Bruno Henrique no Guga, lateral do Atlético Mineiro. Ele deu o cartão amarelo. Tá aí o lance. O Altemir Hausmann, bandeirinha, célebre, FIFA e tal, se manifestou dizendo, no Maracanã é difícil contra o Flamengo. Ou seja, aquilo que eu digo, puxar um cartão amarelo ou um vermelho contra um jogador do Flamengo, tem que fazer esforço com as duas mãos. O cartão pesa 100 quilos. Contra o Inter, puxa e dá e pronto, e tira o Rodinei do jogo. Eu só queria o seguinte com relação a esses lances, tá? Eu acho que até por justiça ao árbitro. Esses lances foram chamados para o VAR ou não? Porque ontem ele não deu. Não foram, tá bem, mas e aí? Ele não... Não, eu só quero saber se quer dizer que o VAR afiançou ontem, mas ele foi na tela, olhou e podia ter dito. Não é amarelo. Ele podia, só que eu quero saber se chamaram ele para ele olhar no jogo, no Grenal, por exemplo. Chamaram ou não chamaram? O Paulinho tá me dizendo que acha que não. Então, não, é diferente. Não, com certeza, não foi chamado. Então é diferente. É que assim, ele não deu no jogo. Esse lance do Cortez, claramente ele está conduzindo a bola. O Cortez não merecia ser expulso ali. Ele está conduzindo a bola, ele ia dar o passe não, e o cara... É que eu quero só estou fazendo a relação desse lance do Cortez. Ontem tem uma situação, ele não expulsou. Ele não expulsou. Esse ele deu amarelo também, ó. Esse é um Botafogo e Flamengo. Cuejara e Marcinho. Por trás e ele deu o cartão amarelo. Ele não tem critério, César. Quer dizer, ele tinha critério. Até ontem. Até ontem, aos 3 minutos do segundo tempo. É que eu acho que a única diferença, eu não sei os lances desses aí, o lance do Grenal, o Paulinho está dizendo, a diferença para mim dos lances é que um lance ele chama o VAR. Mas ele chama o VAR, mas ontem ele foi chamado pelo VAR. Aí ele foi lá e olhou na televisão. Olhou, reviu, e ele foi lá, a decisão de dar o cartão amarelo é dele, não é do VAR. É dele. Ele que puxa o amarelo. Vermelho. Ele poderia voltar, o vermelho. Ele poderia dar o amarelo, poderia não dar nada, que eu acho que ele erraria, eu acho que o lance é para cartão amarelo, e deu o vermelho. Só que o VAR só chama ele porque entendeu que aquele lance poderia ser... Ok, mas a decisão continua sendo dele. Ele tinha a TVzinha para olhar. Isso não inocenta o árbitro? Posso, a partir de agora, manifestar sobre o que eu vi dessa história toda? Primeiro, tá? Primeira situação. Para mim, a grande diferença é justamente o VAR. Quem vê o lance no completo, quem vê o lance todo e o VAR pegou só o detalhe, eu prestei atenção nisso, o VAR não mostrou em ângulo aberto várias vezes. Não, era o quê? O Rodinei chegando com a perna no cara. E aí, isso é muito impactante. Foi o VAR que fez toda a diferença, porque fez ali o zoom, a câmera lenta, e isso traz... Ó, quem tem essa imagem aberta, vê claramente que há uma disputa de bola, que há uma situação maior. Só que para mim tem alguns agravantes nessa questão aí, tá? O Felipe Luiz disse para ele. O Edenilson acaba de fazer uma postagem agradecendo no Instagram o Felipe Luiz, que foi e disse, olha, árbitro, foi sem querer, claramente foi sem querer. Quanto tem o lesado, é óbvio que isso não está na regra, mas o lesado te deu a dica. Olha a cara do Felipe Luiz na expulsão, quando ele faz sinal de não com a constrangimento do Felipe Luiz. O Felipe Luiz faz cara de negativo com a cabeça. Isso é da regra, isso é da justiça penal, inclusive. Quando o ofendido diz que não foi ofendido ou agredido, isso muda o contexto todo, né? Eu acho que tem uma situação que a gente tem que entender, eu vou falar com o Meneghetti antes do programa aqui, que é uma situação que é terrível, mas que a gente tem que começar a aprender.
Eu achei exagerado. Se tu perguntar a minha opinião, eu achei que não era para isso. O lance não é bonito, não. Agora, quando tu para o lance, e esse para mim é o grande problema do VAR hoje, quando tu para o lance, tu bate uma fotografia do pé no tornozelo, ou acima, ou abaixo, não interessa, quando tu mostra, ele é impactante. Mas, ô César, as pessoas têm que entender o seguinte, vale para o mundo das redes sociais. Existe só um tipo de lance, e ainda com dificuldade, que tu pode te guiar pelo frame, pela imagem congelada, que é o impedimento. Olha lá o lance. Lance de falta, se tu não pegar a corrida do lance de falta, tudo que aconteceu, tu não tem o contexto completo, Baldasso, cara. Mas eu concordo contigo, eu estou concordando. A prova que pode acontecer o que o Arnaldo César Coelho popularizou como acidente de trabalho é que o Índio quase saiu de uma final de Mundial por causa do Edinho.